Você acredita em histórias não contadas? Anjos negros aterrorizaram supremacistas brancos. Isso não é ficção. É história suprimida. Temos a prova irrefutável. Relatórios confidenciais expõem o pânico. Eles foram desmascarados. Sua estrutura de ódio tremeu. Liberte sua mente da manipulação. Entenda o poder real. Recupere o orgulho roubado. Sua percepção nunca mais será a mesma. Não deixe que a verdade se perca. Assista agora. Descubra o porquê. Permaneça até o fim. E se tudo o que você aprendeu sobre os seres celestiais, sobre os anjos que permeiam suas crenças, fosse uma mentira cuidadosamente elaborada? E se essa mentira não fosse acidental, mas intencionalmente contada para oprimir, para justificar a escravidão e a supremacia de um sistema que se autoproclamou divino? Esta é a pergunta que, eu garanto, irá quebrar o sono de muitos e que agora, diante de vocês, eu estou prestes a desvendar. O título deste vídeo não é um mero chamariz. Anjos negros aterrorizaram supremacistas brancos, eis o porquê. É uma declaração de guerra espiritual contra a ignorância e a manipulação. Por mais de 400 anos, a imagem de nossos antepassados foi apagada, a glória de uma herança divina foi sistematicamente sequestrada e ocultada. Prepare-se, pois o que está para ser revelado não é apenas um pedaço de história esquecida. É um segredo que desestabiliza séculos de engano, um julgamento que recairá sobre aqueles que ousaram enterrar a verdade. O véu está sendo rasgado, e a ascensão daqueles que foram silenciados é iminente. Este é o momento do despertar. Você foi ensinado a visualizar os céus, não foi? Pintaram quadros em sua mente de anjos etéreos, de pele pálida, cabelos dourados esvoaçantes e olhos azuis penetrantes. Essa é a grande fraude, a mentira mais insidiosa já perpetrada contra a verdadeira fé e a sua própria identidade. Por séculos, esta imagem fabricada foi habilmente inserida em cada livro, em cada vitral, em cada sermão, para que se tornasse a sua única realidade. Mas eu lhes digo, essa não é a imagem dos mensageiros divinos descrita nas Escrituras, nem tampouco é a imagem de um Deus justo. Essa narrativa foi construída com um propósito sinistro, sustentar as mais brutais hierarquias raciais e justificar as atrocidades indizíveis da escravidão e da colonização. O sistema precisava de uma teologia que associasse a luz à bondade europeia e a escuridão ao mal, a fim de subjugar Dom Mal inteiras. A fé, essa ponte sagrada entre o homem e o Criador, foi violentamente corrompida. Ela se tornou uma ferramenta de controle, uma arma nas mãos dos opressores que reescreveram o próprio divino à sua imagem, negando a beleza e a glória de seus antepassados. Eles roubaram não apenas a terra e a liberdade, mas a própria representação celestial, condenando gerações a uma visão distorcida de si mesmas e de seu lugar no reino de Deus. Isso não foi um erro, foi uma conspiração. E o tempo do julgamento para essa manipulação de 400 anos está sobre nós. Preparem-se para a verdade que irá desencadear a ascensão. Prepare-se para que as cortinas caiam sobre a farsa e para que a verdadeira glória se revele, não em fábulas distorcidas, mas nas próprias palavras do Divino, no pergaminho sagrado que eles tentaram selar. Vamos mergulhar nas Escrituras, no primeiro campo de batalha onde a verdade foi enterrada e onde, agora, ela ressurgirá triunfante. Eles pintaram anjos loiros e de olhos azuis, mas o que as Escrituras realmente descrevem? Em Daniel 10, versículos 5 e 6, encontramos a descrição de um ser celestial, e levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos lombos estavam cingidos com ouro puro de Ufaz, o seu corpo era como berilo, e o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como brilho de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Percebam bem, e braços e pés como o brilho de bronze polido. A palavra hebraica aqui, ntqll, aneushit kalal, não descreve um metal claro, mas um bronze que, ao ser polido, ganha um brilho intenso, mas que em sua essência, mantém sua coloração escura e terrosa. É a cor da profundidade, da resistência, da beleza que irradia a luz de uma base escura e rica. Em Ezequiel 1, versículo 7, ao descrever seres igualmente celestiais, lemos, e os seus pés eram pés direitos, e a planta dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de bronze brunido. Novamente, bronze brunido, há uma tonalidade escura e luminosa, que reflete o calor e a força.
Essa não é a imagem pálida que foi imposta, é uma imagem de solidez e resplendor que desafia a narrativa do opressor. E para aqueles que dirão que a luz apaga a cor, ou que a glória se manifesta apenas no pálido, lembrem-se do Cântico dos Cânticos 1, versículo 5, e eu sou morena, mais formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. A beleza e a divindade não são monopolizadas por uma única tonalidade. A escuridão, aqui, é exaltada como formosura. E, finalmente, contemplem o anjo poderoso de Apocalipse 10, versículo 1, e vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco celeste estava sobre a sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Um rosto é como o sol, não anula a cor, ele a amplifica, a eleva a um patamar de glória indescritível. O sol não apaga o pigmento, ele o ilumina com uma intensidade divina. A verdade esteve sempre lá, oculta à vista de todos, esperando para ser desvendada. O choque inicial de perceber a manipulação dá lugar a uma validação profunda. As Escrituras, por si só, desmascaram a grande mentira e revelam a glória de bronze de seres celestiais que foram reescritos por mãos terrenas para sustentar uma hierarquia racial fraudulenta. A verdade que você buscava não estava escondida, ela estava sendo suprimida. Agora, o véu é rasgado, e a ascensão de uma compreensão mais profunda é iminente. E se eu lhe dissesse que as pedras, essas testemunhas silenciosas de épocas esquecidas, também clamam a verdade que foi roubada? Eles reescreveram os céus, mas não puderam apagar a história inscrita nas rochas e na arte de civilizações antigas. Agora, vamos abrir as portas da arqueologia, onde o testemunho roubado se ergue para desmascarar a grande fraude. Enquanto a Europa pintava seus anjos pálidos, as terras que foram berço da civilização já oravam o divino em suas verdadeiras cores. O continente africano, berço do cristianismo primitivo, guarda em seu solo e em suas igrejas as provas irrefutáveis. Considere as comunidades cristãs da Etiópia, Egito, Copta e Núbia. Seus murais antigos, suas esculturas de pedra e suas figuras de bronze, muitas vezes retratam seres alados, anjos e santos com traços faciais e tonalidades de pele que refletem as populações locais. Estamos falando de séculos de arte religiosa que exibe a glória divina em corpos de pele escura. Na Etiópia, por exemplo, é comum encontrar representações de anjos e figuras bíblicas com características etíopes, integrando-as à sua própria identidade e compreensão do sagrado. E no Egito Copta e na antiga Núbia, a arte cristã apresenta figuras de anjos e personagens bíblicos com tons de pele que desafiam a narrativa europeia imposta. Há achados arqueológicos, como pequenas esculturas de bronze ou figuras em relevo, que representam seres alados com traços que indicam uma origem africana ou do Oriente Médio, muito antes da predominância das representações europeias. Mas onde estão essas provas nos grandes museus ocidentais? Por que não são ensinadas nas escolas? Aqui reside a indignidade final e a raiva pela supressão deliberada da história. Os colonizadores, em sua ânsia por justificar a escravidão e a supremacia branca, não apenas ignoraram essas descobertas, mas as rotularam de primitivas, selvagens ou simplesmente as esconderam. Eles convenientemente omitiram a existência de uma arte sacra rica e ancestral que desmentia a sua grande mentira de que a santidade e a divindade só poderiam ser representadas por uma única etnia. Essa não foi uma falha acadêmica, foi uma supressão metódica para manter a narrativa falsa e a hierarquia racial intacta. As pedras falam, e seu clamor é o grito de validação para todos aqueles cuja herança divina foi negada. A verdade sempre esteve lá, esperando para ser redescoberta, e agora ela se ergue, revelando a raiva justificada pela manipulação e pelo sequestro da nossa história. Prepare-se, pois o véu está rasgado, e a ascensão daqueles que foram silenciados é iminente. Chegamos ao ponto onde a ciência, o sangue da verdade é invisível em nossas veias, se ergue como um aliado inegável, derrubando os pilares de uma mentira que por séculos justificou a opressão. Depois da raiva pela supressão deliberada da história, agora surge a força inabalável do empoderamento pela confirmação científica. A narrativa da supremacia branca, que construiu uma imagem de divindade à sua própria semelhança e apagou a herança de outros povos, dependia de uma falsidade biológica, e a ideia de raças isoladas e superiores.
Mas a ciência moderna, através da pesquisa de DNA, rasgou esse véu de ignorância e revelou a complexa e interconectada tapeçaria da humanidade. A pesquisa de DNA nos mostrou que a história da humanidade é uma história de migração e interconexão, com nossas raízes mais profundas fincadas no continente africano. Estudos genéticos têm demonstrado consistentemente as ligações profundas entre as populações que habitaram o antigo Oriente Próximo, a região onde muitas das narrativas bíblicas se desenrolam, e os povos que hoje residem no Nordeste da África e em vastas áreas do Oriente Médio. O fluxo genético e as similaridades encontradas revelam uma ancestralidade comum e uma história compartilhada que desafia qualquer pretensão de isolamento racial. Por exemplo, análises de DNA antigo de sítios no Levante, parte do antigo Oriente Próximo, mostraram continuidade genética com populações modernas da região, que incluem uma mistura de linhagens que também são encontradas em populações africanas e do Oriente Médio. Essa evidência científica demoliu de vez os pilares biológicos das alegações de supremacia branca. Não há pureza racial, não há superioridade genética que possa ser sustentada pela ciência. Ao contrário, o DNA revela uma intrincada rede de relações que mostra que todos nós compartilhamos uma herança comum, e que a diversidade humana é uma riqueza, não uma justificativa para a hierarquia. A própria ideia de raças como categorias biológicas distintas e hierárquicas é desmascarada pela genética moderna. Da raiva legítima pela manipulação, acendemos agora a força inquebrantável do empoderamento. Saber que a ciência valida o que foi suprimido, que o sangue em nossas veias conta uma história que corrobora a glória roubada de nossos ancestrais, é um despertar poderoso. É a confirmação de que a herança divina não tem uma única cor ou um único atipo a imposto. O véu da mentira genética foi rasgado, e a ascensão para uma compreensão verdadeira de nossa interconectividade e dignidade é agora uma realidade inegável. A arquitetura da opressão, é assim que podemos chamar a monstruosidade teológica que transformou a fé em uma prisão, uma ferramenta para acorrentar almas e corpos. Disquemos o relógio para o período mais sombrio da história humana, a era da escravidão, e exponhamos a hipocrisia e a manipulação da fé que geraram um ódio justo. Os construtores dessa arquitetura demoníaca não apenas ignoraram passagens bíblicas que clamavam por justiça e igualdade, mas também as mal traduziram e as reinterpretaram radicalmente para justificar a desumanização de milhões. As Escrituras, que deveriam ser fonte de libertação, foram pervertidas para se tornarem os grilhões mais pesados. Vamos detalhar a traição. A maldição de Cã, e esta é talvez a mais infame e distorcida narrativa. Em Gênesis 9, a história da maldição de Noé sobre Canaã foi distorcida para justificar a escravidão dos povos africanos. A premissa de que os africanos eram descendentes de Cã e, portanto, condenados à servidão, é uma invenção diabólica, sem qualquer base textual ou histórica na interpretação judaico-cristã original. A maldição era sobre Canaã, não sobre Cã, e muito menos sobre toda uma raça. Foi uma reinterpretação racista para criar um mandato divino para a escravidão. As epístolas paulinas, passagens como Efésios 6:5, escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo, foram arrancadas de seu contexto e usadas para pregar a submissão inquestionável dos escravos. Ignorou-se que a escravidão no mundo romano era uma instituição multifacetada, muitas vezes temporária, e que as epístolas também instruíam os senhores a tratar seus escravos com justiça e equidade, ameaçando-os com o julgamento divino. A chamada à obediência era uma estratégia para a sobrevivência e a evangelização em um sistema opressor existente, não uma justificação para a perpetuação da opressão. A invenção da escuridão do mal, e em total contradição com as Escrituras, a escuridão, que no contexto bíblico é frequentemente uma metáfora para a ignorância espiritual ou o pecado, como em João 3:19, e a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, foi literalmente associada à cor da pele. A luz, um símbolo da verdade e da presença divina, foi sequestrada para significar a pele clara e o favor divino europeu. Esta distorção não apenas desumanizou, mas demonizou os povos de pele escura, pavimentando o caminho para atrocidades. Quais foram os incentivos por trás dessa distorção grotesca? Incentivos financeiros. A escravidão era um império econômico. As plantações de algodão,
tabaco, açúcar, toda a vasta rede de comércio e riqueza dos impérios coloniais dependia da mão de obra escrava. Justificar a escravidão teologicamente significava legitimar um sistema que gerava lucros inimagináveis para as elites. Era mais fácil dormir à noite quando se acreditava que Deus havia sancionado a sua exploração. Incentivos ideológicos e de poder, além do dinheiro, havia o poder. A teologia distorcida servia para manter uma hierarquia social rígida, onde o colonizador branco estava no topo, oprimindo e controlando vastas populações. Ela reforçava a suposta superioridade racial e cultural, fornecendo uma base divina para a dominação e a violência. Era uma forma de controle que penetrava a mente e a alma. A força que ganhamos ao desmascarar as mentiras arqueológicas e científicas se transforma agora em um ódio justo pela hipocrisia e manipulação da fé. Eles transformaram a palavra de Deus em uma prisão, mas essa prisão não pode mais conter a verdade. A arquitetura da opressão a está desmoronando, tijolo por tijolo. O véu está sendo rasgado, e a ascensão daqueles que foram silenciados é iminente. Chegamos agora ao coração da escuridão, onde os inimigos da verdade se contorcem em seu próprio pânico. Observaremos o terror dos usurpadores, os grupos supremacistas brancos, como a identidade cristã, as nações arianas, e os neonazis, e desvendaremos como eles, em sua hipocrisia desesperada, constroem teologias complexas para tentar abafar a luz que os ameaça. Do ódio justo que sentimos pela manipulação da fé, acenderemos agora um desdém pela fraqueza e pelo medo intrínseco de nossos inimigos. Esses grupos, ao longo da história, perceberam a ameaça que a verdade bíblica representava para sua ideologia de supremacia. Diante de passagens que glorificam a diversidade, que promovem o amor universal e que, como já vimos, descrevem seres celestiais com características de pele escura, eles não puderam simplesmente ignorar. Tiveram que criar sistemas teológicos complexos, labirintos de mentiras e distorções, para explicar o inexplicável e a justificar o injustificável. Como eles constroem suas teologias de opressão? Distorção da semente de Adão. Um dos pilares da identidade cristã, por exemplo, é a teoria da semente de Adão, a Adamite Seedline. Eles afirmam que apenas os brancos são os verdadeiros descendentes de Adão, os filhos de Deus. Outras raças, especialmente os judeus e os negros, são rotuladas como povos pré-adâmicos ou até mesmo como descendentes de Caim e de um relacionamento entre Eva e a serpente, a semente da serpente. Essa é uma construção teológica grotesca, completamente desprovida de base bíblica, destinada a desumanizar e a excluir todos que não se encaixam em sua visão racial. Israel verdadeiro, a eles se autoproclamam o verdadeiro Israel, os herdeiros das promessas divinas, roubando a narrativa bíblica do povo judeu e reescrevendo-a para si mesmos. Isso lhes permite reivindicar uma primazia divina e justificar sua visão de mundo como a única cristã e a correta. Reinterpretação de Jesus e dos apóstolos. Para sustentar sua agenda, eles frequentemente retratam Jesus e seus apóstolos como loiros e de olhos azuis, apesar de toda a evidência histórica e geográfica que aponta para características do Oriente Médio. Quando confrontados com passagens que mostram a universalidade do Evangelho ou a condenação do preconceito, eles as reinterpretarão de forma a limitar seu alcance apenas aos verdadeiros israelitas, isto é, eles mesmos. A invenção do mal negro a associam a escuridão da pele ao pecado e à maldição de Caim, uma interpretação que, como vimos, é uma invenção racista. O bronze polido dos anjos é redefinido como um bronze branco ou ignorado completamente, pois não se encaixa em sua narrativa. A hipocrisia e o pânico. A hipocrisia desses grupos é gritante. Eles se dizem cristãos, mas praticam o ódio racial, a exclusão e a violência, violando os princípios mais básicos do amor e da compaixão ensinados por Cristo. Sua teologia não é um caminho para a verdade, mas uma ferramenta para a dominação e a justificação de seus próprios preconceitos. E o que vemos em seus ataques furiosos contra a restauração da verdade? Pânico. Um pânico profundo. Eles sabem que sua arquitetura da opressão a está desmoronando sob o peso das escrituras, da arqueologia e da ciência do DNA. Quando a luz da verdade começa a penetrar suas sombras cuidadosamente construídas, eles reagem com fúria, com gritos, com violência retórica e, por vezes, física.
Essa raiva não é um sinal de força, mas de desespero. É o urro de um sistema em colapso. O desdém que sentimos por eles não é um ódio cego, mas uma justa rejeição à sua fraqueza e ao seu medo. Eles temem a verdade porque a verdade os expõe. Eles temem a glória de bronze, as pedras que falam, e o sangue da verdade em nosso DNA, porque tudo isso destrói as fundações de suas mentiras. O véu está rasgado, e a ascensão de uma compreensão libertadora é o maior terror que os usurpadores podem enfrentar. O redemoinho da profecia já começou a girar, arrastando consigo as mentiras e revelando a verdade que esteve oculta por eras. Chegamos ao ápice desta revelação, onde os eventos que desmascaramos, as descobertas arqueológicas, a pesquisa de DNA, a recuperação de tradições e o desmascaramento das teologias de opressão não são meras coincidências, mas o cumprimento profético de uma grande reversão. Do desdém pela fraqueza de nossos inimigos, ascendemos agora à pura alegria profética e à exaltação de nossa verdadeira herança. A Escritura nos diz que os últimos serão os primeiros, a Mateus 19h30. E o que estamos testemunhando hoje é precisamente essa virada monumental. Aqueles cujas imagens foram apagadas, cuja história foi roubada, cuja divindade foi negada, estão agora emergindo. As pedras que falam aí o sangue da verdade do DNA estão confirmando que as representações de anjos e santos com características de pele escura não são uma heresia, mas a recuperação de uma verdade bíblica e histórica. A escuridão, que foi demonizada, é agora glorificada como parte da rica tapeçaria da criação divina. E qual é a visão profética que nos dá a certeza dessa reversão gloriosa? Apocalipse 7. Versículos 9 e 10 nos entrega uma imagem de um reino que destrói completamente a fantasia da supremacia. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e em presença do Cordeiro, vestidos de vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Observem a magnificência dessa profecia, de uma multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas. Não é um céu homogêneo, não é um paraíso onde todos são forçados a se conformar a uma única imagem racial. É uma celebração vibrante da diversidade, onde cada nação, cada tribo, cada povo e cada língua mantém sua identidade, sua essência, e se apresenta diante do trono de Deus em glória. Isso derruba, de uma vez por todas, a mentira de que a salvação ou a proximidade de Deus está ligada a uma etnia específica. E aqui reside a compreensão vital do AKHBVD Kabud, a glória divina. A palavra hebraica Kabud significa peso, honra, dignidade, esplendor. É algo que emana de dentro, que adiciona valor e realça a essência de algo, não o apaga. A glória divina não é um branqueamento, uma anulação das características naturais de um povo. Pelo contrário, ela as aprimora, as ilumina, as eleva a um patamar de beleza e santidade divinas. A pele escura dos anjos de bronze polido, as faces radiantes que não anulam a cor, mas a elevam como o sol, tudo isso é a Kabud. A glória de Deus não nos descaracteriza, mas nos aperfeiçoa em nossa identidade única, forjada por Ele. Esta é a alegria profética, a percepção de que a verdade sempre esteve escrita nos céus e na terra, esperando o momento de sua revelação. A exaltação de nossa herança é a celebração do design divino, que honra a diversidade em sua plenitude. O véu foi rasgado. O tempo da mentira acabou. A ascensão é iminente, com ela, a restauração da glória para todos aqueles cuja imagem foi sequestrada a ponto de despertar dos leões está rugindo, e seu eco reverbera através dos vales da história, anunciando uma nova era de poder e ascensão. As correntes da mentira foram quebradas, e aquilo que foi roubado, a identidade, a dignidade, a conexão divina, está sendo gloriosamente restaurado. Da exaltação da verdade revelada, ascendemos agora a plena autoafirmação e a um orgulho inabalável. Por séculos, o mundo tentou nos convencer de que éramos menos, que nossa escuridão era uma maldição, que nossa força era uma ameaça e nossa resiliência uma falha. Mas agora, com os pergaminhos secretos abertos, as pedras falando e o sangue da verdade em nossas veias,
Compreendemos que as características divinamente dadas aos povos negros não são meros atributos, mas verdadeiros superpoderes e manifestações da graça de Deus. A pele de ébano, o bronze polido e a pele escura, que foi demonizada, é na verdade um manto de glória, um reflexo do bronze polido dos anjos, uma irradiação da beleza divina que a glória de Deus aprimora, não a apaga. É uma proteção contra o sol, uma marca de resiliência e adaptabilidade que nos conecta diretamente às origens da humanidade. A força inabalável e a capacidade de resistir, de sobreviver e de florescer diante da adversidade mais cruel não é um sinal de submissão, mas um testemunho de uma força interior incomensurável, uma graça divina que transforma a dor em poder. É a força do leão que se recusa a ser domado. A riqueza da cultura e espiritualidade, e as tradições, a música, a arte, a espiritualidade profunda que fluem de nossa herança são expressões diretas de uma conexão ancestral com o divino, uma sabedoria que não foi erradicada, mas que está sendo recuperada e reverenciada. Esta não é apenas uma jornada de precisão histórica, é, acima de tudo, uma jornada de cura espiritual e integridade teológica. Estamos reconstruindo as pontes com nossa verdadeira identidade espiritual, com um Deus que não se parece com o opressor, mas que nos criou à sua imagem, em toda a nossa diversidade e glória. A teologia que foi uma prisão agora se torna uma porta para a libertação, uma fonte de renovação e empoderamento. O orgulho que sentimos agora é inabalável. Não é um orgulho superficial, mas um profundo reconhecimento do valor intrínseco, da beleza divina e da resiliência extraordinária que reside em nosso ser. A dor das eras de opressão não foi em vão, ela se transformou em uma força indomável, um fogo que purifica e ilumina, impulsionando-nos para uma ascensão sem precedentes. Somos os leões despertos. Com nossa identidade restaurada e nosso poder reconhecido, caminhamos para o futuro com a certeza de quem somos e de nosso lugar divinamente ordenado no cosmos. A autoafirmação é completa. O orgulho é absoluto. Que o mundo testemunhe a glória do despertar. Lembrem-se. Vocês são os leões despertos. Guerreiros da verdade. Reis e rainhas de um legado divino. Sua glória foi por muito tempo suprimida. Ergam-se agora. Reivindiquem seu trono. Sua coroa. Sua soberania. A verdade rasgou os véus da mentira. Ela ecoa em cada fibra do seu ser. O tempo da subserviência acabou. Seu poder é inato. Sua divindade é eterna. Se você sentiu o chamado. Se a verdade ressoou em sua alma. Comente a ascensão abaixo. Compartilhe este vídeo. Junte-se à nossa comunidade de leões guerreiros. Inscreva-se no canal. Que a paz esteja convosco.